Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu convido você para fazermos uma reflexão nas Escrituras Sagradas. E eu quero ler em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6, o versículo de número 3 e 4. Diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O versículo 5 diz: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Continuando ainda no capítulo 7, nós temos a pregação de Estevão no Sinédrio. Eu quero ler apenas o versículo 1 do capítulo 7 de Atos. Diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras estas acusações? A isso respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Estevão então começa a falar de Abraão, depois de Isaac, de Jacó e de Moisés, e Estevão vai falando dos profetas, Salomão, dos reis, Davi, vai até o Messias, Jesus Cristo. E eu quero ler a parte onde Estevão termina o seu discurso. E ele diz assim, no versículo 51 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Ele disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não impute a eles este pecado, quer dizer, não considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Bem, eu quero falar um pouco sobre esse homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Ele morreu por amor ao Evangelho, ele morreu por amor a Jesus Cristo. Estevão, ele é um exemplo de cristão para que eu e você possamos segui-lo. Estevão teve muitas qualidades, mas dentre todas as qualidades dele, eu quero apenas destacar 3 nesse momento. A primeira qualidade que eu vejo aqui no texto que nós lemos: Estevão era um homem cheio da palavra de Deus. Você pode ver que a pregação de Estevão é um dos maiores sermões da Bíblia Sagrada. Tem 53 versículos. Ele começa em Abraão e fala de Moisés, de Isaac, de Jacó e de Abraão, né? Na verdade, Isaac e Jacó, depois vai para José do Egito, depois Moisés, e vem falando dos reis, Davi, Salomão. E eu quero deixar como tarefa de casa para você: leia o capítulo 7 do livro de Atos. Então, ele acusa os judeus de terem desobedecido
as Escrituras Sagradas, de terem matado o Messias, Jesus de Nazaré. Então, nós vemos aqui que Estevão, ele era cheio da palavra de Deus. Toda a sua argumentação mostra que ele era um profundo conhecedor das Escrituras de sua época. Ele conhecia muito bem a Torá. Então, eu vejo assim que ele era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele conhecia a palavra de Deus. A minha pergunta é: nós conhecemos as Escrituras Sagradas? Eu e você conhecemos o autor realmente das Escrituras Sagradas? Você conhece a Bíblia Sagrada? Jesus disse para os saduceus em Mateus 22, 29, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus, muitas vezes, ele disse aos judeus, aos fariseus, que eles examinavam as Escrituras, mas não criam em Jesus. João 5, 39 e 40, diz assim, Jesus olha para eles e diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, por não conhecer as Escrituras, nós vivemos dias em que muitas pessoas estão sendo enganadas. Dias difíceis, onde tem muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E muitas vezes, eles pegam as pessoas no medo, na ganância, sabe? E faz com que essas pessoas, elas ficam presas a um sistema religioso. E muitas vezes essas pessoas não são libertas da religião. E elas a cada dia estão mais afundadas no erro. Olha, Estevão era cheio da palavra de Deus. Nós precisamos aprender, sabe, que nós precisamos conhecer as Escrituras. Muitas vezes nós somos cheios do quê? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. E eu concordo com essa frase. Muitos não têm meditado nas Escrituras, não correm para as Escrituras para ver se aquilo que está sendo pregado é de fato a verdade de Deus. E eu e você precisamos analisar as Escrituras. A Escritura deve ser um filtro em que nós analisemos tudo aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque é muito sério. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, nós devemos conhecer a Bíblia como um todo. Nós devemos conhecer a Bíblia olhando para Jesus, que é o tema central das Escrituras. Nós temos que olhar para a Bíblia analisando a graça de Deus que veio para salvar os pecadores. Nós temos que olhar para as Escrituras e meditar nelas com amor, com afinco, para realmente conhecer o Deus a quem nós servimos, ou a quem nós queremos conhecer. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quem você quer conhecer, mas uma das coisas primordiais e principais na vida, a essência da vida, é conhecer o autor da vida, que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, a Bíblia não é apenas um texto morto, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Sim, sabe, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. Existem muitos que estão dizendo que conhecem a Bíblia Sagrada, mas vivem totalmente o contrário daquilo que diz as Escrituras Sagradas. É incoerente aquilo que professam daquilo que eles vivem. Então, muitas vezes, precisam conhecer o autor, passando por uma experiência de novo nascimento. Olha, eu digo que tem um versículo na Bíblia onde Jesus fala assim,
o coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu digo assim, o dedo tecla daquilo que o coração está cheio também. Nós vemos pelas redes sociais o que tem acontecido, sabe? Temos visto muitas coisas que tem atrapalhado, sabe? Tem levado para uma outra direção, não glorificando a Deus. Então, a primeira coisa, Estevão, ele era um homem cheio da palavra de Deus. Segundo, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Nós lemos isso, Atos 6,5 diz: e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. E para ser cheio de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Você note que Jesus disse em Mateus 16:24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos morrer para o nosso egoísmo, para as nossas vontades, para os nossos planos. Eu não estou dizendo para você não planejar, não sonhar, mas que os nossos planos, os nossos sonhos, sejam os planos de Deus para nós, os sonhos de Deus para nós, a vontade do Eterno para as nossas vidas. Olha, Jesus, ele foi o grande exemplo nosso, e ele mesmo sendo Deus se esvaziou, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha, nós precisamos nos esvaziar para sermos cheios do Espírito Santo. Olha, por ser cheio do Espírito Santo, Estevão era usado por Deus. Olha só o que diz Atos 6,8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Como nós precisamos de Deus, como nós precisamos ser cheios do Espírito. Olha o que diz Atos 6,10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Ele é aquele que nos leva a orar como convém. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ser cheio do Espírito Santo é ter a plenitude de Deus em nós, que nos dá força para aguentar as pedradas dessa vida. Ser cheio do Espírito é evidenciar o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele nos leva a adorar a Deus. Ele nos enche, sabe, de sabedoria e nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus, para testemunhar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito Santo, ele nos concede dons, sabe, espirituais. E esses dons são usados para edificar a igreja, para consolar a igreja, para exortar a igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Olha só, Atos 7:55. Diz Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele viu Jesus. Para analisar. Assim nós viveremos para a glória de Deus, se nós realmente morrermos para nós mesmos e vivermos uma vida cheias de Deus. Que eu e você possamos ser homens assim, como Estevão, e possamos pegar o exemplo de Estevão e a cada dia poder esvaziar de nós mesmos para nos encher do Espírito Santo. Essa é a segunda qualidade de Estevão. E na próxima mensagem eu vou falar da terceira qualidade de Estevão. Aí eu vou falar só da terceira. E essa terceira qualidade de Estevão é que, além de Estevão ser um homem cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, Estevão era um homem cheio de perdão. E nós vamos ver isso na próxima mensagem, então. Olha, que Deus te abençoe, que você possa olhar para Estevão e ter Estevão como um exemplo para a tua vida, para que você seja cheio da palavra, cheio do Espírito Santo e cheio do perdão, assim como eu também vou me espelhar em Estevão, para poder ser assim,
para que nós possamos viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.